Fala galera do YouTube, mais uma aula de VBA hoje e nessa aula a gente vai aprender como criar um gráfico automático pelo VBA. Então repara que aqui eu tenho uma planilha com os faturamentos das semanas, semana 1, semana 2, semana 3 e assim por diante. O objetivo é o seguinte, assim que eu terminar de preencher o faturamento de uma determinada semana, eu quero que o VBA gere um gráfico para mim com os faturamentos daquela semana. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o dia 11 e o dia 12 que estão faltando para ser preenchidos da semana 1. Então, vou chegar aqui, por exemplo, no dia 11 a gente faturou R$200, no dia 12 a gente faturou R$400. Quando eu der um Enter, automaticamente ele criou um gráfico para mim com os faturamentos de cada um dos dias daquela semana. Se eu preencher depois a semana 2, eu também quero que ele gere o gráfico da semana 2 e assim por diante, beleza? Então, vamos aprender agora como que a gente faz isso. Então, já chega aqui na descrição, baixa a planilha e acompanha o passo a passo para você poder fazer junto comigo, beleza? E antes de a gente começar a abrir o código e ver como é que tudo funciona, não esquece de duas coisinhas. Primeira, se você gosta do nosso conteúdo, já dá o like aqui embaixo nesse vídeo, que ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas e a gente poder ajudar mais pessoas com nossos conhecimentos de Excel, VBA e Power BI. E se você gosta dos nossos conteúdos e não quer perder nenhum vídeo gratuito, lembra de se inscrever aqui no nosso canal, que automaticamente você vai ser avisado se você clicar naquele sininho sempre que tiver conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI, beleza? Então se você não está inscrito ainda, não deixa de se inscrever, que sempre, terça, quinta, sexta e domingo, tem conteúdo novo aqui na área, beleza? Então é isso, vamos parar agora de enrolação e vamos direto para o conteúdo da aula. A ideia aqui é a seguinte, cada uma dessas semanas vai começar de segunda-feira e vai até domingo. Então eu quero que automaticamente, sempre que eu terminar de preencher aquela semana, ou seja, sempre que eu preencher o domingo, automaticamente ele tem que gerar um gráfico para mim. E esse gráfico vai ser de um formato específico, digamos assim, ele vai ter o tamanho exatamente aqui da semana. Então tá vendo que a semana 1, ela tem aqui essas 7 colunas, então eu quero que esse gráfico tenha o tamanho de 7 colunas e assim por diante, beleza? E eu quero que ele tenha, por exemplo, a altura aqui de 14 linhas, por exemplo, da linha 7 até a linha 20. Então, a gente vai criar um gráfico para cada uma das semanas, que sempre que eu terminar de preencher aquela semana, automaticamente esse gráfico vai ser gerado para mim. Então, qual que vai ser a ideia? Eu estou aqui com o código pronto, então a gente vai abrir o código juntos e vai desbravar ele, a gente vai entender ele passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro objetivo aqui, deixa eu só deletar esse gráfico e deixa eu deletar, por exemplo, aqui o domingo e deletar o sábado, só para a gente ver o exemplo. O objetivo é o seguinte, eu vou preencher aqui segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Quando eu chegar aqui no domingo e preencher o domingo, automaticamente o VBA tem que executar um comando, tem que executar um código que vai buscar para mim aqui os faturamentos de segunda-feira até o domingo daquela semana que eu acabei de preencher e gerar o gráfico para mim, beleza? Então, vamos abrir o ambiente do VBA e vamos começar a entender como é que vai funcionar esse código. Então, para a gente abrir o ambiente do VBA, a gente tem que apertar o atalho, que é o Alt F11, beleza? Alt F11. Se por algum acaso não funcionar no seu Alt F11, aperta Alt Fn junto com F11. E aí é o seguinte, a gente está trabalhando aqui dentro dessa aba, que é a aba de controle faturamento. Então, o nosso código ele vai estar aqui do lado, repara que tem alguns nomes. Tem um nome aqui, controle de faturamento, tem outro nome chamado exemplo. O que são esses nomes? São justamente os nomes das abas do meu Excel. Então vamos clicar aqui nessa aba de controle de faturamento, só dá 2 cliques. E aí aqui, repare que vai abrir um código pra gente, que é esse código aqui, ó, private sub, que a gente vai entender já já o que significa, e aqui embaixo finaliza com end sub. Então esse comando aqui, esses códigos que estão aqui, são justamente os códigos que a gente vai usar para gerar aquele gráfico automaticamente. Beleza. Então, só para a gente entender como que a gente vai tratar aqui, como que a gente vai trabalhar aqui no VBA. A primeira coisa é o seguinte, eu vou precisar fazer um tipo específico de código aqui no VBA, porque pensa junto comigo, se você já usou VBA, se você não usou não tem problema nenhum, mas se você já usou, você deve saber que geralmente, para, por exemplo, a gente criar uma macro, a gente vai lá no VBA, cria um código do zero e a gente pode apertar um botão para executar esse código. Só que aqui no caso, eu não quero clicar em botão nenhum para gerar um gráfico. Eu quero que o VBA gere um gráfico para mim automaticamente toda vez que eu terminar de preencher essa planilha. Então, por exemplo, ó, cheguei aqui no dia 11 de janeiro, preenchi R$200. Quero que ele crie o gráfico para mim? Ainda não. Por quê? Porque aqui eu ainda não terminei de preencher, eu só quero que ele gere o gráfico para mim quando eu preencher o domingo, que é o último dia da semana. Então, eu vou colocar aqui R$200, ele já preencheu o gráfico ali para mim automaticamente. Então, que tipo de código vai ser esse? Vai ser um código que vai ser executado automaticamente quando eu preencher uma célula. Que célula? Qualquer célula de domingo. Por exemplo, domingo da semana 1, ou então pode ser aqui, domingo da semana 2, ou então domingo da semana 3 e assim por diante. Então, sempre que eu preencher alguma informação aqui nessa linha de faturamento, aqui no domingo, automaticamente eu quero que ele preencha as informações para mim, beleza? Eu quero que ele preencha o gráfico para mim. E vamos lá,
Como que eu faço para criar um código no VBA que vai ser executado sempre que eu for escrever em alguma célula? Só para a gente começar com um exemplo mais simples, vamos dar um pulinho nessa segunda abinha que está em branco, que é a nossa aba chamada Exemplo. E aí vamos lá, se eu quero criar um código e esse código vai ser executado automaticamente, quando eu escrever numa célula, não vai ser um código comum do VBA, não vai ser um código que eu vou apertar um botão, vai ser um código que é o que a gente chama de evento. Eventos no VBA são códigos que são executados automaticamente quando a gente faz alguma ação no Excel. Por exemplo, escrever numa célula, ou então clicar numa célula, ou qualquer outro tipo de ação que eu possa fazer no Excel. Abrir uma aba, abrir um arquivo e assim por diante. No caso, a ação que a gente vai executar, que vai disparar o nosso código, que vai fazer o nosso código ser executado, vai ser escrever numa célula, que aí eu quero que ele gere o gráfico. Vamos lá, como que eu faço então para criar esse evento que vai ser essa macro que executa automaticamente quando eu escrevo numa célula? Vamos lá, eu quero fazer aqui um código que vai ser executado na aba de exemplo. Então, voltando aqui no VBA, a gente vai clicar duas vezes onde está aqui, planilha 2, exemplo. Então, esse código aqui, essa janela em branco que abriu para a gente, é o nosso código de VBA da aba de exemplo. E como que eu faço para criar um código, para criar uma macro em VBA, que vai ser executado quando eu escrever numa célula aqui, por exemplo? Aqui em cima, no cantinho esquerdo, repare que ele me dá uma opção de eu criar uma macro. E ele me chama aqui essa opção de Worksheet. Worksheet nada mais é do que a aba do Excel. Por que ele chama de aba? Porque eu estou criando o meu código dentro de uma aba específica. Então aqui no cantinho esquerdo eu vou clicar em Worksheet. Repare que ele até já criou um código aqui para mim, mas a gente não vai se preocupar com esse código aqui, porque o que interessa para a gente é clicar aqui no cantinho direito. E nesse cantinho direito, repare que ele abre uma lista com várias opções. O que significam essas opções? São ações que eu posso fazer no Excel que vão rodar um código para mim. Essas ações vão disparar um código, algum comando. E vamos lá, eu quero que toda vez que eu escrever numa célula dentro do Excel, ele rode um código para mim. No caso, a ação que vai ser escrever numa célula no Excel é o que a gente chama de change. Ó, vou clicar aqui em change. E aí, o que significa isso? Change é o escrever ou alterar uma célula no Excel. Então, sempre que eu chegar numa célula do Excel e escrever alguma coisa nela, ou se eu apagar alguma coisa nela, eu estou mudando o valor dela, então ele automaticamente vai executar esse comando. Então, vamos lá. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero manter só essa macro que eu acabei de criar. Essa macro aqui embaixo, que ele já tinha escrito para mim, eu vou selecionar ela e vou apagar. E vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Ele colocou lá, Private Sub Worksheet Change, um negócio meio doido aqui. O que isso significa? Na prática, ele acabou de criar um comando, ele acabou de criar uma macro, um código em VBA, que começa, os códigos em VBA sempre começam com sub e um nome e terminam com end sub. Então, tudo que tiver entre o sub e o end sub vão ser os comandos que a macro vai executar. Só que essa macro que a gente acabou de criar, ela é uma macro, digamos assim, especial. Por quê? Porque normalmente as macros aqui dentro do Excel, a gente clica aqui nesse botãozinho do play para elas serem executadas. Só que essa macro que a gente acabou de criar, ela não precisa do play para ser executada. Ela é um evento que vai ser executado automaticamente quando eu escrever numa célula do Excel. Daí que vem o nome Worksheet Change, que é eu alterar o valor de alguma célula da minha planilha. Então, só para a gente testar, ó, vou abrir aqui, vou dar um Enter algumas vezes só para abrir um espaço para a gente escrever o meu código. E aí, só para a gente fazer um teste bem simples, imagina que é o seguinte, toda vez que a pessoa escrever alguma coisa na minha planilha, o código vai ser executado. Então, eu quero mostrar uma mensagem falando, ó, o código foi executado. Como é que eu faço para exibir uma mensagem para o usuário usando o VBA? É só escrever Message Box, que é o nome da caixa de mensagem que o VBA chama. Então, eu vou colocar aqui Message Box, entre parênteses eu vou colocar a mensagem que eu quero exibir para a pessoa que está usando a planilha. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, código executado com sucesso. E aí, para escrever um texto aqui dentro do VBA, é só a gente colocar entre aspas. Então, eu vou colocar aqui código executado com sucesso. E eu vou fechar as aspas, fechar os parênteses. Então, eu falei para ele o seguinte, eu criei um código e esse código simplesmente vai mostrar uma mensagem falando código executado com sucesso. Agora, como que eu faço para rodar esse código e ele realmente exibir essa mensagem? Eu não posso chegar aqui e dar um play, beleza? Se eu der um play, nem vai funcionar. Eu preciso escrever em alguma célula da minha aba de exemplo para ele poder executar essa macro automaticamente. Então, vou voltar aqui no Excel e assim que eu escrever, por exemplo, qualquer coisa aqui, vou escrever, por exemplo, meu nome, Alon. Assim que eu escrever Alon e der um Enter, eu alterei o valor da célula. Quando eu alterei o valor da célula, ele colocou aqui código executado com sucesso. Então, aquela macro que a gente chegou aqui e criou, automaticamente vai ser executada toda vez que eu escrever numa célula do Excel. Se eu chegar aqui e escrever em outra, por exemplo, vou escrever Diego. Escrevi Diego, ele executou o meu código. Se eu apagar, a mesma coisa. Estou alterando o valor de uma célula, então ele executa aqui para mim. Então, qualquer coisa que eu escrever ou apagar é uma modificação que eu estou fazendo na minha planilha. Então, eu estou escrevendo numa célula e ele vai rodar o meu código, beleza? Então, é exatamente essa lógica que a gente vai querer usar
lá na nossa aba de controle de faturamento. Eu quero fazer o seguinte, toda vez que eu alterar o valor de uma célula, eu quero que, obviamente, eu tenho que ter tudo preenchido de segunda até domingo, e aí se todos os valores estiverem preenchidos, desde segunda até domingo, aí sim eu quero que ele gere o gráfico para mim, beleza? Então, vamos abrir o nosso VBA e vamos tentar entender o que vai acontecer. E só um detalhe que eu quero comentar contigo, que é o seguinte, ó, voltando aqui na aba de exemplo, dá uma olhadinha que aqui dentro dessa macro que ele chamou de Worksheet Change, que é a nossa macro que vai ser executado quando eu escrever numa célula, aqui dentro ele coloca um negócio esquisito chamado Target as Range. O que significa isso? Vamos lá. Range, no VBA, é uma célula ou um intervalo de células. E aí, o que significa isso aqui? Target as Range. Esse as range quer dizer que eu estou pegando uma variável no VBA, uma variável é um nome que vai guardar alguma informação, e eu estou falando que esse nome é uma variável que eu estou chamando de target, beleza? Pode ser um nome qualquer, eu chamei de target aqui, automaticamente o VBA deu esse nome pra gente. Ele está falando que essa variável, esse nome chamado target, é uma célula ou um intervalo de células. E vamos lá, vamos tentar entender o que é esse target. Esse target vai ser a célula onde eu vou escrever alguma coisa que ela vai disparar a macro. E aí só para a gente entender um pouquinho melhor, vamos lá. Imagina que eu cheguei aqui, por exemplo, na célula B3, se eu escrever aqui along e apertar o Enter, o que vai acontecer? Quando eu apertar o Enter, automaticamente ele vai executar a nossa macro, porque eu escrevi aqui na célula B3. Se eu escrever na célula B3, o VBA entendeu, pô, target foi a última célula que eu acabei de escrever, porque foi essa célula que fez a minha macro ser executada, tudo bem? Então, sempre que você escrever em uma determinada célula, essa determinada célula, o VBA vai chamar de target. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui na célula D5 e vou escrever Diego. Quando eu escrever Diego na célula D5, o que acabou de acontecer? A célula D5, quando eu escrever alguma coisa nela, o meu código automaticamente foi executado. Então, o VBA sabe que nesse momento, target foi a célula que eu acabei de escrever, que foi a célula D5, tudo bem? Então, target para o VBA significa a última célula que eu acabei de escrever alguma coisa. Por quê? Porque foi essa célula que fez com que a minha macro fosse executada. Tudo bem? Então vamos lá, vamos voltar aqui na nossa aba de controle de faturamento, que vai ter o código que realmente vai interessar para a gente. Beleza. Então voltando aqui no VBA, vamos entrar aqui nessa aba de controle de faturamento. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Se eu quero executar essa macro para gerar o gráfico toda vez que eu escrever numa célula, o código vai ser o mesmo, ó, vai ser aquele Worksheet Change, só que vai ser o Worksheet Change dentro da aba de controle de faturamento. Então, sempre que eu escrever alguma coisa na minha aba de controle de faturamento, eu quero que ele gere o gráfico para mim. Só que agora, vamos tentar pensar aqui um pequeno detalhe, que é o seguinte, vamos lá. Aqui, essa macro Worksheet Change, ela vai ser executada quando eu fizer o quê? Quando eu escrever em qualquer célula da minha planilha. Agora, você concorda que não faz sentido eu gerar um gráfico se eu escrever em qualquer célula da minha planilha? Por quê? Porque eu não vou preencher o faturamento aqui embaixo, não vou preencher o faturamento aqui em cima, enfim. Eu só vou preencher o faturamento, que é o que eu quero que entre no gráfico, na linha 6. Então, só me interessa executar o código que vai gerar o gráfico se eu estiver escrevendo alguma coisa na linha 6. Se eu estiver escrevendo alguma coisa, por exemplo, na linha 14 ou na linha 20, me interessa gerar um gráfico? Não, porque na linha 20 não tem nada relevante para o gráfico. Na linha 14 não tem nada relevante para o gráfico. Então, eu só quero executar o comando para gerar um gráfico se eu escrever alguma coisa na linha 6, porque a linha 6 eu estou alimentando as informações de faturamento que vão entrar no gráfico, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente fez aqui foi o seguinte, a gente colocou if target.row igual a 6. E vamos lá, o que significa isso aqui na prática? Significa o seguinte, lembra o que é o target? Target, o VBA entende como a última célula que eu acabei de escrever alguma coisa. Então, sempre que eu escrever numa célula, automaticamente o VBA vai executar esses comandos todos. Agora, quando eu escrever numa célula, a gente combinou que eu só quero gerar o gráfico se eu tiver preenchido a linha 6, que é a linha que tem os faturamentos. Então, eu falei para ele o seguinte, ó, target, lembra que é a célula que eu acabei de escrever. Agora, o que é row? Row é o número da linha. Então, target.row me diz qual é o número da linha da última célula que eu escrevi. Então, por exemplo, se eu chegar aqui no Excel e escrever alguma coisa nessa célula aqui, B14, ó, escrever qualquer coisa, vou escrever meu nome na célula B14. Então, meu target, que foi a última célula que eu escrevi, foi B14. Qual foi a linha dele? A linha da célula que eu acabei de escrever foi 14, tudo bem? Então, eu acabei de falar para ele o seguinte, ó, só executa os comandos para fazer o gráfico só se a linha onde eu acabei de escrever foi 6, beleza? Então, se eu escrever aqui na linha 6, aí sim eu quero que ele possa gerar o gráfico.
Se eu escrever em qualquer outra linha sem ser a 6, beleza, não precisa fazer absolutamente nada, tranquilo? Então esse aqui foi o primeiro comando. Agora vamos lá, repara o seguinte, deixa eu voltar aqui no nosso Excel. Aqui dentro do Excel, primeira coisa que eu vou precisar me preocupar é o seguinte, onde que eu vou colocar o meu gráfico? Se eu vou colocar ele aqui embaixo da semana 1, ou então aqui embaixo da semana 2, ou na semana 3, semana 4 e assim por diante. Então, o primeiro passo é a gente descobrir qual foi a semana que a gente acabou de preencher. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui na semana 1 e preencher, ele tem que colocar o gráfico embaixo da semana 1. Agora, se eu chegar aqui na semana 2 e preencher, por exemplo, eu vou preencher aqui do lado 10, 20, faturamento qualquer, 15, 20, 10, 12 e 20 por último. Aí, automaticamente, porque eu preenchi a semana 2, ele tem que colocar o gráfico aqui embaixo da semana 2, tudo bem? Então, o nosso primeiro passo vai ser descobrir qual semana foi a semana que eu preenchi as informações. Será que foi semana 1, ou semana 2, ou semana 3 e assim por diante? Para ajudar a gente a fazer isso, eu deixei até uma linhazinha que está oculta, tá vendo? Ele está pulando da linha 4 para 6. Então, vamos reexibir essa linha que estava oculta. Como é que eu faço para reexibir uma linha oculta? Seleciono as linhas 4 e 6, que aí é 5, que é a linha que está oculta, está dentro delas. Clico em qualquer uma delas com o botão direito e vai ter o botão aqui embaixo de reexibir. E aí, olha o que eu fiz. Eu escrevi aqui, ó, em cima de cada um dos valores, qual era a semana que eu estava preenchendo. Se é semana 1, se é semana 2, aqui do lado, se é semana 3 e assim por diante. Então, qual que é o grande objetivo? A ideia é, eu vou preencher segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Assim que eu terminar de preencher, por exemplo, no domingo, o que eu quero que ele faça é o seguinte, como que eu vou saber se eu estou na semana 1, ou semana 2, ou semana 3 e assim por diante? Eu sei qual é a semana que eu estou, olhando para a célula que está em cima. Então, lembra o seguinte, eu sempre quero que ele gere o gráfico quando eu preencher o domingo. E aí, qual é a informação que está em cima dessa célula do faturamento de domingo? O que está em cima da célula do faturamento de domingo é o nome da semana, se é semana 1, se é semana 2, se é semana 3. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero descobrir qual é a semana que eu estou. Beleza, como que eu poderia fazer isso? Pelo Excel tem uma fórmula, que é uma fórmula que encontra a posição de algum valor para a gente na planilha. Então, por exemplo, vai ser a fórmula, que é a fórmula chamada de CORRESP. Como que funciona a fórmula CORRESP? Vamos fazer um teste aqui. Se eu quisesse encontrar onde aqui na minha planilha está escrito semana 1, por exemplo, vou colocar aqui embaixo igual CORRESP, beleza? Igual CORRESP. E vamos lá, qual é a informação que eu estou procurando? Se eu quiser saber a posição na minha planilha de onde que está a semana 1, é só escrever aqui, entre aspas, semana 1. Vou escrever aqui, estou procurando semana 1. Beleza, ponto e vírgula. Onde que eu estou procurando a semana 1? Eu estou procurando na linha número 5, então vou selecionar a linha número 5. Ponto e vírgula, a última coisa que ele pede é um tipo de correspondência. O que é esse tipo de correspondência? Ele está perguntando se eu estou procurando essa palavra, esse texto semana 1, se eu estou procurando exatamente do jeito que está escrito ou se eu aceito alguma aproximação. No caso, eu quero que ele procure o texto semana 1 exatamente do jeito que está escrito. Então, eu vou colocar um número 0 aqui, que é essa correspondência exata que ele chama. Ou seja, eu estou procurando o texto semana 1 exatamente do jeito que está escrito. Então, vou fechar o parênteses e dar um Enter. E dá uma olhada, ele me retornou um número 3. O que isso significa? Significa que na linha 5, ele encontrou a semana 1 como sendo aqui a terceira informação. Repara, a primeira informação é a coluna A, que está pequenininha aqui. A segunda informação é a coluna B. A terceira informação é a coluna C. Então, automaticamente, ele me disse o seguinte, ó, Alon, a semana 1 que você está procurando está na coluna C, está na terceira coluna da sua tabela. Agora, se eu chegar e procurar por semana 2, o que você acha que ele vai me dar como resposta? Vamos lá. Vamos chegar aqui no nosso CORRESP, vou dar 2 cliques para abrir a fórmula, e ao invés de procurar por semana 1, eu vou apagar aqui e vou procurar por semana 2 e dar um Enter. Automaticamente ele me falou o seguinte, ó, Alon, semana 2 está na coluna número 10 da sua planilha. Então, ó, está aqui na coluna J, que é a 10ª coluna. Então, semana 2 está aqui na coluna número 10. Então, automaticamente, quando eu pesquisar pela semana 1, ele não vai me dar todos, ele vai me dar qual é a primeira vez que aparece. Semana 1 vai ser na coluna 3. A primeira vez que aparece semana 2 vai ser na coluna 10 e assim por diante. Beleza, Alon, mas o que isso me ajuda a saber em qual coluna está aparecendo semana 1, em qual coluna está aparecendo semana 2? Pelo seguinte, você concorda comigo que se eu preencher a semana 1, o gráfico da semana 1 tem que começar na coluna C? Agora, se eu chegar aqui e preencher os valores da semana 2, onde que tem que começar o gráfico da semana 2? O gráfico da semana 2 tem que começar justamente aqui, ó, na coluna J, que é a coluna número 10. Se eu chegar aqui e preencher semana 3, a semana 3 tem que começar na coluna Q, que é a coluna de número 17. Então é exatamente essa a ideia. Eu quero que ele sempre procure para mim qual é
a posição onde está aqui a minha semana, porque é onde vai começar o meu gráfico, tudo bem? Então a próxima coisa que a gente fez, voltando lá no VBA, no nosso atalho Alt F11, foi justamente isso aqui, ó, foi procurar em qual coluna da minha planilha estava a semana. Se era semana 1, estava na coluna 3. Se era semana 2, estava na coluna 10. Se era semana 3, estava lá na coluna 17 e assim por diante. E aí vamos lá, então eu criei uma variável, que é essa variável chamada coluna semana, justamente para descobrir o número da coluna onde estava a semana que estava sendo preenchida. Se era a coluna 3, se era a coluna 10, se era a coluna 17 e assim por diante. Então vamos lá. Como que eu faço para usar aquela fórmula CORRESP, que vai encontrar para mim qual é a coluna onde está a minha semana, aqui dentro do VBA? Para usar qualquer fórmula do Excel dentro do VBA, a gente tem que usar esse pequeno comando chamado Worksheet Function. O Worksheet Function é basicamente falando para o VBA, ó, VBA, eu quero usar uma fórmula que existe no Excel e quero poder usar ela aqui dentro do VBA. Então, quando você colocar aqui o Worksheet Function e o ponto, você pode usar as fórmulas do Excel normalmente. Agora, essas fórmulas que você for usar do Excel, elas têm que ser em inglês, porque o VBA ele é tudo em inglês, tudo bem? Então vamos lá, coloquei aqui match, que é justamente o nome da fórmula CORRESP em inglês. E aí vamos entender aqui o que a gente fez, vamos lá. Lembra o que eu estava querendo procurar? Eu estava querendo procurar qual era a posição da semana escolhida, se era semana 1, ou semana 2, ou semana 3. Só que, de novo, você concorda comigo que na prática eu nunca vou saber exatamente qual é a semana que está sendo preenchida. Eu posso ou preencher a semana 1, ou eu posso preencher a semana 2, ou eu posso preencher a semana 3 e assim por diante. Mas vamos lá, imagina que eu cheguei aqui e eu vou preencher a semana 1. Quando eu for preencher a semana 1, eu vou terminar preenchendo o domingo. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, vou preencher aqui semana 1, que, por exemplo, a gente faturou R$300, e aí assim que eu der o Enter, automaticamente eu quero que ele gere o gráfico. Só que, lembra aquele pequeno detalhe. Sempre que eu escrever numa célula, o VBA lembra qual é essa célula que eu acabei de escrever por último. Então, por exemplo, eu estou escrevendo aqui na célula I6. A célula I6 vai ser a célula que vai rodar a minha macro, porque foi a última célula que eu escrevi. E onde que eu tenho informação de qual é a semana que está sendo preenchida? Aqui, se eu olhar a célula I6, logo em cima, beleza? Logo na célula I5, eu tenho justamente a informação de qual é o nome da semana. Se eu chegar aqui e preencher, por exemplo, na semana 3, ó, semana 3, eu vou terminar de preencher no domingo, que é na célula W6. Onde que eu sei qual é a semana que está sendo preenchida? Na linha logo acima, ó, que é aqui na célula W5, que é semana 3. Então vamos lá, só um pequeno detalhe para a gente lembrar como que o VBA chama a célula que eu acabei de escrever por último. Ele chama essa célula, ó, voltando aqui no VBA, ele chama a célula de target. Então target foi a célula que eu acabei de escrever. Então, de novo, só para ficar claro, sempre que eu terminar de preencher aquela semana, para eu saber qual é a semana que está sendo preenchida, é só eu pegar a última célula que foi preenchida e olhar a célula que está em cima dela, que tem o nome da semana. Beleza? Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá. Para eu procurar qual é a posição da semana escolhida, se era semana 1, ou 2 ou 3, como que eu sei primeiro o nome da semana, que é o que eu estou procurando? Lembra que era o target? Target foi a célula que eu acabei de escrever, e aí, por exemplo, onde eu vou preencher o faturamento aqui, que vai ser no domingo. Vai ser a última célula que eu vou escrever. Agora, quando eu preencher essa célula, eu quero que ele olhe para a célula de cima para ver o número da semana. Então, do target, que foi a célula que a gente acabou de preencher, como que eu faço para pegar a célula que está em cima do target, ou seja, que tem a semana? É só usar esse comando offset. E aí, como que funciona esse offset? Eu coloquei aqui o target, que é a célula onde eu vou começar a olhar. Agora, se eu quero olhar a célula de cima, vai funcionar o seguinte. O offset, ele pergunta quantas linhas eu quero deslocar para baixo, quantas colunas eu quero deslocar para a direita. Só que no caso, você concorda comigo o seguinte, ó, se eu chegar aqui e preencher o domingo, eu quero que ele olhe a célula que está em cima. Então, já que ele pede para eu ver quantas linhas eu quero deslocar para baixo, eu não quero deslocar a linha para baixo, eu quero olhar a célula que está na linha de cima. Então, na linha, ele colocou -1 para ele olhar a linha anterior. Então, por exemplo, aqui os nossos faturamentos estão na linha número 6. Se eu quiser olhar qual é a semana está na linha número 5. Por isso que eu coloquei aqui o target -1, tudo bem? Target menos uma linha. Agora, você concorda comigo que a semana está nessa mesma coluna que eu acabei de preencher? Então, se eu preencher aqui a coluna I, não tem problema nenhum. O nome da semana está exatamente nessa mesma coluna I. Então, a outra coisa que eu fiz foi, além de deslocar uma linha para cima, eu não desloquei nenhuma coluna para a direita, porque eu sei que o nome da semana está na linha de cima, na mesma coluna. Maravilha. Agora, lembra a segunda coisa que a fórmula CORRESP, que vai encontrar para a gente a posição da semana, perguntou para a gente. O que a fórmula CORRESP perguntou para a gente foi onde que você está procurando aquela informação da semana? Semana 1, ou semana 2, ou semana 3. Eu estava procurando na linha 5. Então, para eu falar que eu estou procurando alguma coisa na linha 5 pelo VBA, é só escrever rows, que é linhas em inglês, e colocar aqui entre aspas qual é a linha que eu estou procurando.
E aí, a gente colocou 5, 2.5, que é justamente como o Excel chama o intervalo. Por exemplo, a coluna A vai ser A, 2 pontos A. A coluna D vai ser D, 2 pontos D. A linha 2 vai ser 2, 2 pontos 2. E a linha 5 vai ser assim, ó, 5, 2 pontos 5. Maravilha. Lembra que lá no final também, na fórmula Corresp, a gente teve que falar para ele se a gente queria procurar aquela semana, do jeito que estava escrito, semana 1, semana 2, semana 3, ou se eu aceitava alguma aproximação. No caso, eu queria procurar a semana exatamente do jeito que estava escrito, então eu coloquei aqui o número 0. Maravilha. Então agora voltando aqui para o início do código. Agora vamos lá. Você concorda comigo o seguinte: não adianta nada ele gerar o gráfico para mim se tiver informação em branco. Então antes dele gerar realmente o gráfico, eu preciso garantir que todas as informações estão preenchidas, desde a segunda-feira até o domingo. Se tiver alguma informação vazia, eu não quero que ele gere o gráfico, beleza? Então como que a gente fez para testar se todas as informações estão vazias? Basicamente a gente fez o seguinte, ó, tem uma função, tem uma fórmula no Excel, que é a fórmula que conta os espaços em branco, num determinado intervalo, que é essa fórmula chamada countBlank. Então o que eu falei para ele é o seguinte, ó, eu quero que na semana onde eu tô, ele olhe da segunda-feira até o domingo. E eu só quero que ele gere o gráfico para mim se a informação toda estiver preenchida, da segunda-feira até o domingo. Se tiver alguma informação vazia, não faz nada. Então o que a gente falou aqui foi o seguinte, ó, eu quero que, primeiro, ele conte para mim quantos vazios tem. Onde que eu quero que ele conte quantos vazios tem? Sempre tem que começar na primeira coluna daquela semana e tem que terminar na última coluna daquela semana. Então, por exemplo, ó, lembra que aqui a gente acabou de descobrir qual coluna que começa aquela semana. Então, por exemplo, semana 1 começa em qual coluna? Começa na coluna 3. Semana 2 começa na coluna 10. Semana 3 começa na coluna 17, assim por diante. Então, eu quero que ele conte para mim quantos espaços vazios tem, desde a primeira coluna até o domingo. Como que eu faço isso? Eu já tenho a primeira coluna da minha tabela, a primeira coluna daquela semana. A última coluna da tabela vai ser a primeira coluna mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que falar para o VBA o seguinte, ó, VBA, você vai pegar a coluna onde começa a semana, você vai contar quantas células vazias tem, desde essa primeira célula aqui, onde começa a semana, até 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas à direita, beleza? Então, vamos dar um pulinho aqui no VBA, foi exatamente o que a gente fez, ó. Eu quero que ele olhe um intervalo de células, e aí sempre que a gente for passar um intervalo de células, tem que passar duas coisas. Qual é a célula onde começa o intervalo, qual é a célula onde termina o intervalo. E aí, de novo, qual é a célula onde começa o intervalo da minha semana? Vai ser na coluna, onde começa, e até 6 colunas à direita, beleza? 6 colunas depois. Então, para passar a célula onde vai começar, repara que a gente pode escrever isso aqui usando esse cara chamado cells, que vai ser a célula. Agora, como é que funciona esse cells? Primeiro eu falo qual é a linha que eu estou olhando, depois qual é a coluna. E aí, vamos lá. Os faturamentos que eu estou preenchendo, que vão gerar o gráfico, sempre estão na linha 6, beleza? Agora, em qual coluna vai começar o intervalo daquela semana? Vai começar nessa variável, coluna semana, que a gente acabou de descobrir que é onde começa aquela semana 1, ou aquela semana 2, ou aquela semana 3. Beleza. Então, vai começar um intervalo para ele analisar na primeira coluna lá da linha 6, daquela semana. Agora, depois, a segunda coisa que eu quero fazer é terminar de contar os vazios naquela mesma linha 6. Agora, lembra que a gente falou que a gente queria ir até a coluna mais 6? Então, foi o que a gente colocou. Coluna daquela semana, mais 6. Então, por exemplo, se ele começou aqui na coluna 10, eu quero que ele termine na coluna 16. Agora, se ele começar na coluna 17, eu quero que ele termine na coluna 17, mais 6, e assim por diante. Então, eu falei para ele sempre contar os vazios da primeira célula, que é a segunda-feira, até a última célula, que é o domingo, beleza? Então, eu falei para ele o seguinte, ó, repara que aqui no final, ele está colocando um igual a 0. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se tiver 0 células vazias naquele intervalo, ou seja, se tiver tudo preenchido, então manda bala. Agora vamos lá, vamos dar um pulinho aqui no código. Então, se tiver tudo preenchido, eu quero fazer o seguinte, eu quero gerar um gráfico novo. Para gerar um gráfico novo, a gente colocou o código aqui. Como que vai ser esse código? Primeiro, a gente criou uma variável, essa variável vai se chamar gráfico. A variável chamada gráfico nada mais é do que a gente guardar o gráfico que a gente está colocando dentro de uma variável só para a gente poder guardar essa informação. E aí, vamos lá, como é que funciona isso aqui? Eu coloquei aqui set gráfico igual a algum comando. Então, esse set gráfico nada mais significa do que o seguinte, ó, eu estou pegando o gráfico e eu estou armazenando aquele objeto, aquele gráfico, dentro de uma variável, tudo bem? E vamos lá, o que eu fiz com essa variável gráfico aqui? Eu falei para ele ActiveSheet.ChartObjects.add. O que significa esse código? Eu falei para ele, ó, na aba que está ativa, que é a aba de controle de faturamento, eu quero que ele pegue um gráfico e eu quero que ele adicione um gráfico.
Então, aba ativa, ponto gráfico, adiciono. Então, esse comando aqui nada mais é do que estou falando para ele adicionar um gráfico. E aí, tudo que está aqui dentro vão ser os parâmetros do gráfico. Vai ser onde que o gráfico começa, qual que vai ser a posição do gráfico, onde ele começa aqui à esquerda, onde ele começa em cima, e qual vai ser a largura e a altura dele. E aí, vamos lá. Onde que vai começar o nosso gráfico? Concorda comigo o seguinte, ó. Se eu chegar aqui e preencher a semana 1, o meu gráfico tem que começar na coluna C, que é a coluna número 3. Se eu chegar aqui e preencher a semana 2, o meu gráfico tem que começar na coluna 10, que é a coluna J. Se eu chegar aqui e preencher a semana 3, meu gráfico tem que começar na coluna Q, que é a coluna 17. Então, eu sempre quero que ele comece naquela coluna, que é a primeira coluna daquela semana. Será que eu tenho a coluna daquela semana? Tenho. Lembra que aquela variável coluna semana foi a variável que a gente descobriu em qual coluna começava a nossa semana. Em qual coluna começava ou a semana 1 ou a semana 2 e assim por diante. Então falei para ele o seguinte, ó, a posição da extrema esquerda do meu gráfico vai ser a célula da linha 6 da coluna onde começa a semana. Só que da extrema esquerda dessa célula. Então, em outras palavras, é como se eu chegasse aqui para o VBA e falasse o seguinte, ó, tá vendo essa célula aqui da linha 6 na coluna onde começa a minha semana, pega a extrema esquerda dela, que é justamente aqui, ó, divisória entre as colunas B e C. Essa posição aqui na extrema esquerda vai ser a posição extrema esquerda onde começa o meu gráfico. Então, só falei para ele o seguinte, ó, pega essa linhazinha aqui onde começa essa célula C6 e essa linhazinha à esquerda onde começa a célula C6 vai ser onde vai começar o meu gráfico. Então, a gente conseguiu ver como que a gente vai começar o gráfico aqui lá na primeira coluna. Então, se for a coluna C, ele vai começar aqui lá entre a divisória da coluna B e C. Agora, se eu estiver preenchendo a semana 2, ele vai começar aqui logo no início da coluna J. Se eu preencher aqui a semana 3, ele vai começar logo no início aqui da semana da coluna Q, beleza? Então, ele sempre vai começar ali no início da semana. Agora, se ele vai começar o gráfico na coluna C, eu tenho que falar para ele qual que vai ser a largura do meu gráfico. E você concorda comigo que cada semana tem 7 colunas? Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Que é a quantidade de dias. Então, eu quero que a largura do meu gráfico tenha o seguinte, a largura do gráfico tem que ter a largura de 7 colunas, tudo bem? Então, eu tenho que pegar a largura dessas 7 colunas aqui e falar que essa largura das 7 colunas vai ser a largura inteira do meu gráfico. Então, voltando no VBA, no comando Alt F11, foi exatamente o que a gente falou para ele. Esse width aqui, enfim, aí entra mais em questão de até pronúncia em inglês, mas esse aqui significa a largura do gráfico. E aí a largura vai ser a largura de 7 células. Essa é a largura de uma célula, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, basicamente o que eu falei para ele é o seguinte, ó, eu peguei uma célula qualquer, beleza? Qualquer, falei, por exemplo, célula C1. E eu falei para ele pegar a largura da célula C1. E qual que vai ser a largura da célula C1? A largura da célula C1 vai ser essa largura aqui, ó, onde começa a coluna C e onde termina a coluna C. Só que essa largura da célula C1 é a largura de uma coluna. E eu quero que cada um dos gráficos ocupe 7 colunas. Então, o que eu falei para ele foi o seguinte, ó, pega a largura de uma célula e multiplica por 7. E aí, multiplicando por 7, ele vai encontrar a largura ideal para aquele gráfico inteiro que vai ser para os 7 dias da semana. Perfeito. Agora, a gente já falou então para ele onde que vai começar o meu gráfico aqui na extrema esquerda e qual vai ser a largura dele. Agora, outra coisa que a gente vai ter que se preocupar é, beleza, esse gráfico aqui vai ficar à extrema esquerda aqui na coluna C. Só que eu tenho que falar para ele qual vai ser a altura do gráfico, se ele vai ficar aqui em cima, se ele vai ficar aqui embaixo, onde que ele vai ficar. Então, para eu falar para ele qual que vai ser a altura do gráfico, onde que vai ficar o gráfico, eu tenho que falar para ele o seguinte, ó, lembra que o meu gráfico tem que começar sempre aqui da linha 6 em diante, tudo bem? Então, repara que o meu gráfico sempre tem que começar aqui, ó, no início da linha 7 em diante. Então, vai começar aqui no topo da linha 7 e vai pegar aqui até embaixo, até a linha 20, tudo bem? E vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Voltando aqui no VBA. Eu falei para ele que o top dele, ou seja, a parte superior do gráfico, vai começar na célula C7, ou seja, onde está a célula C7. E aí, vamos lá. Aqui, repare que a célula C7 é essa célula aqui atrás, que vai ser justamente o topo dela. Então, eu falei para o VBA o seguinte, ó, olha a célula C7 e olha onde está a posição do topo dela. Onde que está o topo da célula C7? Vai estar aqui na divisória entre as linhas 6 e 7, exatamente aqui no meio, que é onde eu quero que comece o gráfico. E aí, isso vai servir para qualquer semana, beleza? Vai servir para semana 1, semana 2, semana 3. Por quê? Porque eu falei para ele pegar a divisória entre as linhas 6 e 7 e qualquer gráfico vai começar nessa divisória, entre as linhas 6 e 7. Perfeito. Então, o topo vai começar aqui no topo da linha 7. Agora, a altura que eu quero que ele tenha repara, eu quero que ele tenha mais ou menos um tamanho de, ó, 14 linhas, da linha 7
até a linha 20. Então, como que eu sei a altura do meu gráfico? Para descobrir a altura do meu gráfico, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que ver qual é a altura de uma linha, por exemplo, da linha 7, e vou ter que multiplicar por 14. Por que 14? Porque a gente chutou aqui, por exemplo, que eu quero ter um gráfico de um tamanho de 14 linhas, da linha 7 até a linha 20. Se eu quisesse que o gráfico fosse até a linha 21, eu colocaria a altura de 15 linhas. Então, como que eu faço para descobrir a altura do meu gráfico? Eu falei para ele o seguinte, ó, pega uma célula qualquer, por exemplo, a célula C7, que é essa primeira célula aqui, beleza, que está aqui atrás, e dá uma olhada em qual é a altura dela, beleza? Ele vai olhar do topo da linha 7 até o final da linha 7 e ver qual é, ele vai medir exatamente qual é a altura dela. Só que eu não quero que o gráfico tenha a altura de uma linha, eu quero que ele tenha a altura de 14 linhas. Então, assim que a gente descobriu aqui qual que era o tamanho da célula C2 ou C7, qualquer uma, eu peguei aqui o height, que vai ser o tamanho daquela célula, e eu multipliquei justamente por 14 para eu conseguir encontrar o tamanho, não só de uma linha, mas de 14 linhas, que vai ser o tamanho do meu gráfico. Então, esses comandos todos aqui foram basicamente para criar um gráfico e avaliar onde que ele vai começar na extrema esquerda, qual que vai ser a largura dele, onde que ele vai começar na parte superior e qual que vai ser a altura dele, tudo bem? E aí, a última coisa que vai faltar para a gente é o seguinte, beleza, então eu já defini a posição do gráfico, onde que ele vai começar, onde que ele vai terminar, qual que vai ser o topo dele, qual que vai ser a altura dele. Agora vai faltar o mais importante, que é quais informações vão entrar no gráfico. Pô, será que vão entrar as informações aqui do gráfico da semana 1? Será que vai entrar as informações da semana 2? E assim por diante. Basicamente o que a gente fez foi descobrir onde começava a semana que eu estava preenchendo. Então, se eu chegar aqui e preencher a semana 1, eu sei que a coluna semana vai ser coluna C. Se eu preencher a semana 2, eu sei que a coluna da semana, que eu acabei de descobrir no VBA, vai ser a coluna 10, coluna J. Então, agora eu já sei exatamente onde começa aquela semana que eu preenchi. Então, você concorda aqui, na coluna, que é onde começa a semana que eu preenchi, vai ser a primeira informação do gráfico? Então, o gráfico vai começar nessa coluna da segunda-feira, que é o início da semana, e vai até 6 colunas depois. Então, começa na coluna da semana e vai até a coluna semana mais 6, ou seja, 6 colunas para a direita. Então, foi exatamente o que a gente fez. Ó. Foi o seguinte, pega o gráfico, que foi esse gráfico aqui que a gente acabou de criar, beleza? Que a gente deu o nome para ele de gráfico, mas como isso aqui é uma variável no VBA, pode ter qualquer nome. Você pode chamar de João, pode chamar de pizza, pode chamar do que você quiser. A gente deu o nome de gráfico só para ficar fácil. Então, para a gente colocar as informações que vão entrar no gráfico, você tem que botar assim, ó, o nome do gráfico, ponto .chart, que é justamente o objeto do gráfico em si, ponto set source data. O que é set source data? Basicamente você escolher a fonte de dados, você escolher as células que vão compor o seu gráfico, que tem as informações que vão compor o gráfico. E aí você vai colocar assim, ó, source igual a, e aí o intervalo de células que vão compor o seu gráfico. E aí para colocar um intervalo a gente tem que colocar o range, e lembra, dentro do range eu vou falar duas coisas. Primeiro, qual é a célula que vai começar o intervalo e depois qual é a célula que vai terminar o intervalo. Lembra, a célula onde vai começar a minha semana vai ser a célula que está nessa linha de faturamento, que é a minha linha número 6, em qual coluna está o início da semana. Vai estar naquela variável que a gente descobriu, que é essa variável aqui chamada coluna semana. Seja ela semana 1, ou semana 2, ou semana 3, qualquer semana, a gente já vai conseguir ter descoberto usando essa coluna semana, usando aquela fórmula CORRESP que a gente usou, tudo bem? Então eu falei para ele o seguinte, ó, começa na linha 6, na coluna da semana, que é o início da semana, e termina lá, nessa mesma linha 6, que tem os faturamentos, só que a semana vai terminar na coluna mais 6, ou seja, a primeira coluna era a coluna da segunda-feira. Se eu quiser ir até o domingo, é só eu colocar a primeira coluna mais 6, tudo bem? Então eu falei para ele nada mais, nada menos do que o seguinte, ó, começa aqui na segunda-feira, beleza? E vai até o domingo, que é a segunda-feira mais 6 colunas para a direita, tudo bem? E aí depois, repara o seguinte, primeiro, eu coloquei aqui todo esse código para gerar o gráfico dentro de um if, ou seja, dentro de uma estrutura condicional. Por quê? Porque eu falei para ele só executar esses comandos que vão gerar o meu gráfico se todos os valores daquela semana estiverem preenchidos. Por isso que é o seguinte, ó, repara, se eu chegar aqui, por exemplo, na semana 3, vou começar a preencher a semana 3, ó, cheguei aqui, preenchi. Segunda-feira, repara que se eu preencher só a segunda-feira, ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque eu falei para ele só executar o meu código, só gerar o gráfico, se todos os dias estiverem preenchidos, segunda, terça, quarta, quinta, até o domingo, beleza? Se tiver algum dado vazio, não faz absolutamente nada. Então, vou chegar aqui, por exemplo, vou preencher aqui 150, 100, depois 300, depois 400, depois 250, depois 120. Agora, ó, quando eu der um Enter, repara, tá tudo preenchido até o domingo. Então, quando eu der um Enter, agora sim, se tá tudo preenchido, ele consegue gerar o gráfico aqui pra gente automaticamente, beleza? Então, voltando aqui no VBA,
foi exatamente o que a gente fez. Se tudo estiver preenchido, vai lá e gera o gráfico pra gente. A gente definiu primeiro a altura e a largura dele, depois as informações que vão entrar no gráfico e pronto. Depois aqui a gente finalizou e colocou o end sub. E aí, outro detalhe, lembra o seguinte, eu falei para ele, de qualquer forma, só executar esse meu código inteiro se eu estiver preenchendo informações que estão na linha 6. Por quê? Porque a única coisa que vai interferir no meu gráfico são as informações de faturamento que estão na linha 6. Por isso que se eu chegar aqui e preencher qualquer outra informação, ele não vai fazer absolutamente nada, ele não vai gerar gráfico novo nenhum, tudo bem? Ele só vai executar o nosso código se a gente preencher na linha 6 e se todos os valores daquela semana estiverem preenchidos, beleza? Agora que a gente chegou aqui e já conseguiu executar o nosso código, a gente pode ocultar esses valores aqui de semana 1 que está repetido várias vezes, semana 2 que está repetido várias vezes, que só serviu para ajudar a gente a descobrir onde que estava a nossa semana. Então vou clicar aqui com o botão direito naquela linha 5 e vou clicar em ocultar. Pronto. Mesmo assim, nosso gráfico vai funcionar normalmente. Ó, se eu chegar aqui na semana 4 e preencher as informações, vou chegar aqui na segunda-feira e vou colocar, por exemplo, R$10, 15, 20, 33, 45, 10, 12. Quando eu der um Enter, automaticamente ele vai gerar o gráfico pra gente, beleza? Então agora você tem um código pronto que vai, sempre que você terminar de preencher as informações, vai gerar o gráfico automaticamente para você, beleza? Então eu espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Lembra de pegar esse código aqui, lembra de reler ele, entender 100%. Se quiser reassistir a aula, fica totalmente à vontade, beleza? Espero muito que você tenha curtido o conteúdo. E para você não deixar de aprender aqui mais VBA com a gente, vou deixar 2 presentinhos para você. O primeiro presente que eu deixei foi um mini curso gratuito de VBA, que são 10 aulas de VBA te ensinando do básico, do zero de VBA, até você conseguir construir um código inteligente, uma ferramenta que faz uma automação no seu Excel, beleza? Então, um mini curso de 10 aulas de VBA vai aparecer aqui perto da minha cara. E o segundo presente foi uma aula exclusiva aqui sobre a estrutura IF no VBA, beleza? Então, 2 presentinhos, relembrando, mini curso de 10 aulas e uma aula da estrutura IF, que vai aparecer aqui perto da minha cara, esses 2 presentes, para você continuar aprendendo mais com a gente, beleza? Então, eu espero que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Se você curtiu, não esquece de comentar aqui embaixo, ó, toda sexta-feira a gente bota mais conteúdo de graça para vocês de VBA, então comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag #SextouComVBA, em homenagem aqui às nossas sextas-feiras recheadas de conteúdo de VBA. E se você chegou até o final do vídeo, quer dizer que você assiste nossos vídeos da hashtag aqui até o final, quer dizer que você é um dos nossos fãs incondicionais aí, espero. Então comenta aqui embaixo que você faz parte da hashtag Família Hashtag. Então espero muito que você tenha curtido, deixe o seu comentário, fala o que mais você quer aprender sobre VBA. Essa aula aqui também surgiu de sugestões de vocês, então a gente sempre lê todos os comentários, pega todas as sugestões de vocês e vai gravando mais conteúdo gratuito. Então comenta o que mais você quer aprender de VBA e te vejo na aula que vem.